A chuva caía suavemente sobre o cemitério, enquanto Grayson Pereira se postava ao lado do caixão de sua mãe. Aos 42 anos, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas naquele momento se sentia completamente sozinho. Margaret Silva havia sido mais do que apenas sua mãe. Ela era a única pessoa que realmente o conhecia, que o amava não importava o quê. Ela teria desejado mais flores. Ouviu alguém sussurrar atrás dele. O comentário o irritou. Sua mãe era uma mulher simples, que nunca se importou com coisas extravagantes. Mesmo depois que ele fez milhões em desenvolvimento imobiliário, Grayson mal ouviu as palavras do padre. Sua mente voltava constantemente à última conversa deles, quando ela tentara lhe dizer algo importante. Mas ele estivera muito ocupado, prometendo visitá-la na semana seguinte. A semana seguinte nunca chegou. Ela morreu enquanto dormia 3 dias depois. O funeral reuniu uma grande multidão. Margaret era muito querida em sua pequena cidade de São Paulo, tendo lecionado no ensino fundamental por mais de 30 anos. Ex-alunos, colegas e vizinhos vieram prestar suas condolências. Grayson assentiu educadamente, enquanto as pessoas ofereciam seus pêsames, mas seu coração não estava nisso. Então algo chamou sua atenção. 4 meninos, provavelmente com cerca de 10 anos, parados na parte de trás da multidão. A princípio, ele achou que estava imaginando coisas. Eles eram idênticos, mesmo cabelo escuro, mesma mandíbula proeminente, mesmos olhos verdes. Seus olhos. Grayson sentiu seu coração parar. Os meninos eram exatamente como ele tinha sido naquela idade. Uma mulher estava com eles, tentando mantê-los quietos e em ordem. Embora usasse óculos escuros grandes, havia algo familiar nela. Algo que apertou seu peito. Antes que ele pudesse olhar melhor, eles desapareceram na multidão. Sr. Pereira, seu assistente Davi, tocou seu braço. Os advogados querem se reunir com o senhor sobre o espólio de sua mãe. Você os viu? Perguntou Grayson, ainda olhando para o local onde os meninos tinham estado. Ver quem, senhor? Os meninos, 4 deles, eles pareciam... Ele balançou a cabeça. Talvez a dor estivesse fazendo-o imaginar coisas. De volta à casa de sua mãe, Grayson sentou-se em sua cozinha, cercado por assados trazidos por vizinhos bem-intencionados. A casa cheirava a ela, a canela e roupa limpa. Ele pegou uma foto, emoldurada da bancada. Mostrava ele e sua mãe na inauguração de sua empresa de construção civil 10 anos atrás. Ela estivera tão orgulhosa naquele dia. Ao colocar a foto de volta, ele percebeu algo saindo de trás dela. Um envelope amarelado, pelo tempo endereçado a ele com a letra de sua mãe. Com mãos trêmulas, ele o abriu. Meu querido Grayson, começava. Se você estiver lendo isso, então eu me fui, e há algo que você precisa saber. 10 anos atrás, Isabelle veio até mim. Isabelle. O nome o atingiu como um golpe físico. Isabelle Santos. A única mulher que ele realmente amara. A que desapareceu, sem dizer uma palavra 10 anos atrás. Ela estava grávida, Grayson, de seus filhos, 4 belos meninos. O quarto começou a girar. Grayson agarrou a bancada para se firmar. 4 meninos, os do funeral, seus filhos. Ela me fez prometer que não lhe diria, continuou a carta. Ela disse que era para protegê-los. Queria lhe dizer tantas vezes, mas dei a ela minha palavra. Sinto muito, meu filho. A verdade está na caixa azul no meu armário. Encontre-os, Grayson. Eles precisam de seu pai. Grayson correu para o quarto de sua mãe. A caixa azul estava na prateleira superior do armário, coberta de poeira. Dentro, ele encontrou fotografias, dezenas delas. Fotos escolares, festas de aniversário, jogos de futebol, seus filhos crescendo, e em muitas delas, Isabelle, parecendo exatamente como ele a lembrava, ele afundou no chão cercado pelas evidências da vida que ele nunca soube que tinha. 10 anos. Ele havia perdido 10 anos da vida de seus filhos. Por que Isabelle o manteve afastado? O que poderia ter sido tão terrível que ela sentiu que precisava esconder sua existência? Seu telefone vibrou. Outra mensagem de seu escritório sobre um negócio imobiliário urgente. Normalmente, os negócios eram toda a sua vida. Mas agora, nada disso importava.
Seu mundo inteiro acabara de mudar de eixo. Grayson juntou as fotos e a carta, sua mente já correndo. Ele tinha recursos, conexões. Encontrar Isabelle não seria difícil. Mas o que ele diria quando a encontrasse? Como você inicia? Com isso, ele estava certo. Grayson ligou o carro, mas não para ir embora. Ele dirigiu em volta do quarteirão até o estacionamento da biblioteca. Era hora de enfrentar Isabelle. Lá dentro, a biblioteca cheirava a livros antigos e polimento de móveis. Uma jovem assistente o indicou para a seção de referência. A cada passo as lembranças voltavam. A risada de Isabelle durante as noites longas no escritório. A maneira como ela acreditava em seus sonhos quando ninguém mais acreditava. O anel que ele estava prestes a comprar quando ela desapareceu. Ele a encontrou na seção de biografias, organizando livros em um carrinho. Ela olhou para cima quando ouviu seus passos e o livro que ela estava segurando caiu no chão. Grayson, ela sussurrou, toda a cor drenando de seu rosto. Olá, Isabelle. Sua voz estava surpreendentemente calma. Acho que está na hora de falarmos sobre nossos filhos. Ela agarrou o carrinho de livros para se apoiar. Como você? Eu os vi no funeral da mamãe. E ela me deixou uma carta. Ele deu um passo à frente. 10 anos, Isabelle. Você os manteve longe de mim por 10 anos. Preciso saber por quê. Lágrimas encheram seus olhos. Você não entende. Eu não tinha escolha. Sem escolha? Sua calma começou a rachar. Eles são meus filhos. Shh. Ela olhou nervosamente ao redor. Não aqui, por favor. Meu expediente termina às 5. Encontre-me no Café Cultura, na Rua Augusta. Grayson queria exigir respostas agora mesmo, mas ele podia ver o medo em seus olhos. Medo real. Do que ela tinha tanto medo? 5 horas. Ele concordou. Não fuja, Isabelle. Não de novo. Vou te encontrar, não importa aonde você vá. Ela assentiu, cruzando os braços ao redor do corpo. Eu não vou fugir. Mas, Grayson, há coisas que você não sabe, coisas que podem colocá-los em perigo. Ele saiu da biblioteca com mais perguntas do que respostas. Perigo? Que tipo de perigo poderia fazer uma mãe esconder seus filhos de seu pai por 10 anos? Em seu carro, ele olhou novamente as fotos. 10 anos de aniversários, feriados, primeiros dias de aula, todos os momentos que ele deveria ter compartilhado. Quaisquer que fossem as razões de Isabelle, nada poderia justificar roubar essas lembranças dele. De seus filhos. 5 horas não podiam chegar rápido o suficiente. Mas enquanto Grayson sentava no Café Cultura esperando, ele não tinha ideia de que a verdade seria muito pior do que tudo o que ele havia imaginado. O Café Cultura estava quase vazio, quando Isabelle entrou exatamente às 5 horas. Ela havia trocado suas roupas de biblioteca por um simples vestido azul, o cabelo ainda naquele rabo de cavalo prático. Grayson a observou, examinando o cômodo nervosamente, antes de se aproximar de sua mesa no canto. Você veio, disse ele, levantando-se. Por um momento, nenhum deles sabia o que fazer. Apertar as mãos? Abraçar? Como você cumprimenta alguém que partiu seu coração e teve seus filhos em segredo? Os meninos estão no treino de futebol, disse ela, sentando-se. Temos 1 hora. Uma garçonete veio, mas Grayson a dispensou. Ele não conseguia esperar mais um segundo. Por quê, Isabelle? Apenas me diga por quê. As mãos de Isabelle tremeram, enquanto ela colocava a mão na bolsa e tirava um envelope antigo. Você se lembra da semana antes de eu ir embora? Quando você estava fechando aquele grande negócio com Victor Almeida? Claro que me lembro. Ia colocar a empresa no mapa. Mas o que isso tem a ver com... tudo. Ela empurrou o envelope pela mesa. Tem tudo a ver com o porquê de eu ter ido embora. Dentro havia fotografias, imagens granuladas de câmeras de segurança. Nelas, Victor Almeida estava se encontrando com criminosos conhecidos. Havia também documentos mostrando operações maciças de lavagem de dinheiro. Eu encontrei essas na minha mesa naquela manhã, disse Isabelle baixinho. Junto com isso, ela lhe entregou um bilhete amarelado pelo tempo. A mensagem era feita de letras recortadas de revista. Conte a alguém e Lancaster morre. Grayson sentiu o sangue drenar de seu rosto.
Por que você não veio até mim? Eu tentei, mas então descobri que estava grávida, não apenas de um bebê, mas de 4. E 2 dias depois, meu apartamento foi arrombado. Nada foi levado, mas havia uma meia de bebê no meu travesseiro, cortada ao meio. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. Eles sabiam, Grayson. Eles estavam me observando. Então você fugiu. As peças começaram a se encaixar. Mas Almeida foi preso 6 meses depois. Toda a sua operação foi fechada. Isabelle riu amargamente. Você realmente acha que Almeida estava trabalhando sozinho? Ele era apenas o testa de ferro. O verdadeiro poder por trás de tudo ainda está por aí, ainda observando. Quem? Pense nisso, Grayson. Quem te ajudou a fechar aquele negócio? Quem te apresentou a Almeida em primeiro lugar? A resposta o atingiu como um soco no estômago. Ricardo, meu próprio irmão. Isabelle assentiu. Eu o vi se encontrando com os homens de Almeida no dia antes de eu encontrar as fotos. Quando percebi que estava grávida, não pude arriscar. Ricardo teria machucado os bebês para manter seu segredo a salvo. Então eu fugi. Sua mãe me encontrou 3 meses depois. Mamãe sabia? O tempo todo. Ela me ajudou a construir uma nova vida aqui. Me manteve atualizada sobre você. Assegurou que os meninos tivessem tudo o que precisavam. Isabelle enxugou os olhos. Ela queria te contar tantas vezes, mas ela entendeu que o perigo era real. A mente de Grayson estava girando. Seu irmão Ricardo, o respeitável banqueiro, estava envolvido em lavagem de dinheiro? Ameaçara a mulher que ele amava? Seus próprios sobrinhos? Os meninos, disse ele de repente. Eles estão seguros agora? Ricardo sabe sobre eles? Eu não acho. Sua mãe foi muito cuidadosa, mas agora que ela se foi, o medo se infiltrou na voz de Isabelle. É por isso que estávamos no funeral, para nos despedir da mulher que nos protegeu. Eu nunca quis que você os visse, mas eu os vi. E não posso desvê-los, Isabelle. Eles são meus filhos. Eles são meninos maravilhosos, disse ela suavemente. James é o mais sério, notas impecáveis, quer ser médico. Michael é nosso atleta, sempre em movimento. Nathan é o artista, vive em seu próprio mundo. E Daniel, ele me lembra tanto você, sempre cuidando dos outros. O coração de Grayson doía ao ouvir falar de seus filhos. Eles sabem sobre mim? Eles sabem que seu pai era alguém que eu amava muito, que não sabia sobre eles porque não era seguro. Eles nunca pediram mais do que isso. Ela estendeu a mão pela mesa e tocou sua mão. Eles são felizes, Grayson, protegidos. Não mais, disse ele severamente. Se o que você está dizendo sobre Ricardo for verdade, mamãe era a única coisa que o mantinha sob controle. Agora que ela se foi, ele vai começar a procurar, Isabelle completou. É por isso que precisamos ir embora. Hoje à noite, começar de novo em outro lugar. Não. A voz de Grayson foi firme. Chega de fugir. Estes também são meus filhos e perdi 10 anos de suas vidas. Não vou perder mais um dia. Você não entende do que Ricardo é capaz. Na verdade, eu entendo, porque enquanto você estava protegendo nossos filhos, eu estava trabalhando ao lado dele todos os dias. Eu sei exatamente o que meu irmão pode fazer. Ele apertou a mão dela. Mas eu não sou aquele jovem incorporador ingênuo de antes, Isabelle. Eu tenho recursos, conexões, eu posso te proteger. Todos vocês. Como? Primeiro, nós reunimos evidências. Tudo o que você tem sobre Ricardo, tudo o que mamãe possa ter guardado. Então vamos para a Polícia Federal. Não a polícia local, eles não podem ser confiáveis. Mas primeiro, ele checou o relógio. Que horas termina o treino de futebol? Os olhos de Isabelle se arregalaram. Grayson, não. É muito perigoso. Eles são meus filhos. Perdi 10 anos de aniversários, peças de teatro escolares e jogos de futebol. Não vou perder mais um momento. Ele se levantou. Leve-me até eles, Isabelle. Por favor, deixe-me conhecer meus filhos. Um longo momento, vendo, não o homem furioso que a confrontara na biblioteca, mas a pessoa de quem se apaixonara tantos anos atrás. O homem que sempre quis fazer a coisa certa. Tudo bem, ela sussurrou, mas temos que ser cuidadosos.
Ricardo tem olhos por toda parte. Ao saírem do café, nenhum deles percebeu o SUV preto estacionado do outro lado da rua, ou o homem dentro, falando baixinho ao telefone. Sim, Sr. Pereira, ele disse. Seu irmão acabou de sair com ela. Quer que eu o siga? Em seu escritório no centro, Ricardo Pereira sorriu friamente. Não precisa. Eu sei exatamente para onde eles estão indo. Envie nossos homens para o campo de futebol. É hora de conhecer meus sobrinhos. O campo da Liga de Beisebol de Campos do Jordão estava cheio dos sons de crianças jogando futebol. Grayson sentou-se no modesto SUV de Isabelle, o coração batendo forte enquanto observava 4 meninos idênticos, com uniformes azuis fazendo exercícios com sua equipe. Miguel é o arremessador, Isabelle disse suavemente. Ele tem um talento natural para isso. João está na primeira base, sempre confiável. Heitor prefere o campo, onde pode sonhar entre as jogadas. E Daniel, goleiro. Grayson completou, observando o menino dando sinais de trás do gol. Assim como eu era na idade dele. Todos eles jogam porque amam, disse Isabelle. Não porque alguém os forçou a isso. Grayson se virou para ela. Como Ricardo me forçou? É isso que você quer dizer? Antes que ela pudesse responder, eles notaram um SUV preto entrando no estacionamento. Depois outro. Isabelle agarrou o braço dele. Precisamos tirá-los daqui. Agora. Grayson já estava se movendo. Dê a partida no carro, eu pego os meninos. Ele correu em direção ao campo assim que o treino estava terminando. Os meninos estavam guardando seus equipamentos, rindo e brincando com seus companheiros de equipe. De perto, eles eram ainda mais impressionantes. Seus olhos, o sorriso de sua mãe, a natureza gentil de Isabelle eram evidentes em seus movimentos. Mãe? João o viu primeiro, seu rosto jovem desconfiado do estranho que se aproximava deles. Quem é essa com você? Antes que Grayson pudesse falar, ele viu homens de terno escuro saindo dos SUVs. Ele os reconheceu, a equipe de segurança de Ricardo. Meninos, ele disse com urgência, eu sei que isso é estranho, mas vocês precisam ir comigo agora. Sua mãe explicará tudo. Não devemos ir com estranhos, Heitor disse, se aproximando. De seus irmãos. Ele não é um estranho, Isabelle gritou, correndo até eles. Meninos, por favor, confiem em mim, precisamos ir. O medo na voz de sua mãe os convenceu. Eles pegaram suas bolsas e correram em direção ao carro de Isabelle. Grayson ficou na retaguarda, posicionando-se entre sua família e os homens de Ricardo. Eles quase não conseguiram. Quando Isabelle saiu do estacionamento, Grayson viu seu irmão sair de um dos SUVs, observando-os com olhos frios. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou do banco de trás. Por que estamos fugindo? Quem eram aqueles homens? João acrescentou. E quem é você? Daniel olhou diretamente para Grayson, seus olhos verdes, tão parecidos com um olhar em um espelho, exigindo respostas. Isabelle encontrou o olhar de Grayson no espelho retrovisor. Ele acenou com a cabeça. Era a hora. Meninos, ela disse, sua voz tremendo levemente. Este é o pai de vocês. O carro ficou silencioso. 4 pares de olhos idênticos encararam Grayson em choque. Mas você disse que nosso pai não sabia da nossa existência. Heitor sussurrou. Porque não era seguro, Isabelle explicou, fazendo uma curva fechada em uma rua lateral. E ainda não é seguro. Aqueles homens ali, eles trabalham para seu tio Ricardo. Nós temos um tio? João perguntou. Um que quer nos machucar, Grayson disse severamente. É por isso que sua mãe os manteve escondidos todos esses anos, para protegê-los. Do nosso próprio tio? Miguel pareceu incrédulo. Por quê? Grayson olhou para seus filhos. Realmente olhou para eles. Eles mereciam a verdade. Mas quanto eles poderiam suportar? Porque às vezes, ele disse cuidadosamente, as pessoas em quem deveríamos confiar fazem coisas ruins. Seu tio Ricardo, ele está envolvido em alguns negócios perigosos. Sua mãe descobriu isso anos atrás, antes de vocês nascerem. Ele a ameaçou. Então ela fugiu para mantê-los seguros. E a avó Margarida nos ajudou, Daniel disse de repente. É por isso que fomos ao funeral dela. Ela sempre nos mandava cartões de aniversário
e presentes de Natal. Isso mesmo, Isabelle disse suavemente. Ela nos protegeu. Para onde estamos indo? João perguntou, sempre o prático. Grayson estava se perguntando a mesma coisa. Eles não podiam ir para a casa dele. Ricardo procuraria lá primeiro. A casa de Isabelle também não era segura. A casa de campo, Isabelle disse de repente. A casa de campo da sua avó. Ricardo não sabe sobre ela. Ela me deixou em seu testamento. A mãe tinha uma casa de campo? Grayson ficou surpreso. Ela comprou com um nome diferente, caso precisássemos de um lugar seguro para ir. Isabelle conseguiu um pequeno sorriso. Ela pensou em tudo. Os meninos ficaram quietos, processando tudo o que haviam aprendido. Então Daniel falou novamente. Você já tentou nos encontrar? Ele perguntou a Grayson. Eu não sabia de vocês até que os vi no funeral. Grayson respondeu honestamente. Se eu soubesse, nada me teria afastado. Nem Ricardo, nem nada. Mas você está aqui agora, Miguel disse. Sim. Grayson sentiu lágrimas em seus olhos. E eu não vou a lugar nenhum. Mesmo que seja perigoso? Heitor perguntou. Especialmente porque é perigoso. Grayson se virou em seu assento para olhar para seus filhos. Vocês são meus filhos. Perdi 10 anos de suas vidas. Não vou perder mais um minuto. João, o sério, o estudou cuidadosamente. Como nós te chamamos? O que vocês se sentirem confortáveis. Grayson, Sr. Pereira, pai, fica a critério de vocês. Os meninos trocaram olhares, tendo uma daquelas conversas silenciosas que apenas irmãos idênticos podem ter. Eu acho, Daniel disse finalmente, que gostaríamos de tentar te chamar de pai. Se estiver tudo bem? Grayson teve que se virar para esconder suas lágrimas. Isso é mais do que tudo bem. Enquanto eles dirigiam pela escuridão crescente em direção à casa de campo, Isabelle estendeu a mão e apertou a dele. Pela primeira vez em 10 anos, eles se sentiram como uma família. Mas todos sabiam que era apenas o começo. Atrás deles, uma sequência de SUVs pretos se movia pela noite, seguindo a uma distância discreta. Em um deles, Ricardo Pereira olhou para uma foto de seu irmão e Isabelle de 10 anos atrás. Descubram tudo sobre esses meninos. Ele ordenou a seus homens. Históricos escolares, histórico médico, tudo. Se eles são filhos do meu irmão, eles são meu ingresso para mantê-lo quieto. E se não forem, ele sorriu friamente. Bem, isso seria uma reviravolta interessante, não seria? A casa de campo da família Silva, em Itatiba, acabou sendo uma aconchegante cabana de 2 andares escondida na floresta. Quando chegaram à entrada de Cascalho, seus faróis pegaram o reflexo da água através das árvores. Os meninos pressionaram seus rostos contra as janelas, observando o esconderijo secreto de sua avó. Não é muito, disse Isabelle, estacionando atrás da casa onde eles não podiam ser vistos da estrada. Mas é seguro. É perfeito, Grayson respondeu, pensando o quanto combinava com a natureza prática de sua mãe. Dentro, a cabana cheirava a pinho e madeira velha. Isabelle se moveu com familiaridade, acendendo as luzes e verificando as janelas. Ela claramente estivera lá antes, provavelmente muitas vezes ao longo dos anos com os meninos. Vocês sabem onde fica o quarto de vocês, ela disse aos meninos. Vão se instalar enquanto eu converso com seu pai. A palavra ainda parecia estranha para todos, mas os meninos assentiram e subiram as escadas, suas bolsas de futebol batendo em cada degrau. Eles estão lidando com isso notavelmente bem. Grayson disse assim que ficaram sozinhos. Isabelle começou a tirar panelas e frigideiras na cozinha. Eles estão em choque. Confia em mim. As perguntas virão. E a raiva. Ela olhou para ele. Você está pronto para isso? Antes que ele pudesse responder, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de Ricardo. Irmão, precisamos conversar sobre sua nova família. Venha sozinho para o escritório esta noite, ou as coisas podem ficar complicadas. Grayson mostrou a mensagem a Isabelle. Suas mãos começaram a tremer tanto que ela teve que largar a panela que estava segurando. Ele sabe. Oh Deus, ele sabe. Sobre eles. Ei. Grayson pegou suas mãos nas dele. Ouça, ele não vai chegar perto deles.
Eu prometo. Não faça promessas que você não pode cumprir, ela sussurrou. Você não sabe do que ele é capaz. Na verdade, eu sei. A voz de Grayson endureceu. Lembra-se de Jason Oliveira? Os olhos de Isabelle se arregalaram. Seu antigo parceiro? Aquele que morreu naquele acidente de barco há 5 anos? Não foi um acidente. Eu nunca pude provar. Mas Jason havia encontrado algo nos livros da empresa. Algo que o assustou. No dia antes de morrer, ele tentou me contar sobre transações suspeitas envolvendo o banco de Ricardo. Por que você não foi à Polícia Federal? Com que provas? Tudo desapareceu depois que Jason morreu. Mas eu tenho observado Ricardo desde então, reunindo provas. Eu nunca tive o suficiente para agir contra ele. Grayson passou a mão pelo cabelo. Eu nunca pensei que ele ameaçaria minha própria família. Em cima, eles ouviram risos, o som de seus filhos, ainda inocentes apesar de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Eles precisam comer, Isabelle disse, voltando para a cozinha. Meninos crescidos sempre precisam comer. Grayson a observou se mover pela cozinha, tirando ingredientes para o espaguete. Mesmo depois de 10 anos, ele se lembrava de sua comida reconfortante favorita. Eu ajudo, ele disse, arregaçando as mangas. Diga o que eu devo fazer. Eles trabalharam juntos em silêncio confortável, caindo em um ritmo antigo. Por um momento, pareceu que nenhum tempo havia passado. Os meninos desceram, atraídos pelo cheiro de comida. Eles haviam trocado seus uniformes de futebol por roupas normais, fazendo-os parecer ainda mais idênticos. Podemos ajudar? João perguntou. Eu faço o melhor pão de alho, Miguel acrescentou. Isso porque você coloca meio quilo de manteiga nele. Heitor provocou. Melhor que seu molho, que é praticamente água, Daniel respondeu, mas seu sorriso tirou a força das palavras. Grayson observou maravilhado enquanto sua família, se movia pela cozinha juntos. Os meninos sabiam exatamente o que fazer, cada um assumindo suas tarefas habituais. Até ele encontrou seu lugar, seguindo as instruções silenciosas de Isabelle. Durante o jantar, as perguntas começaram. Você realmente tem uma grande empresa de construção civil? Miguel perguntou entre as mordidas. Várias, Grayson respondeu, mas elas não são importantes agora. Você é rico? A franqueza de Heitor fez Isabelle lançá-lo um olhar. O quê? Temos permissão para fazer perguntas, certo? Sim, vocês têm, disse Grayson. E sim, eu sou, mas dinheiro não é tudo. Diz o cara que provavelmente tem uma Porsche. João resmungou. Na verdade, eu dirijo um BMW i8. Grayson sorriu. Melhor para o meio ambiente. Legal. Os 4 meninos se animaram. Não que vocês irão andar nele tão cedo, Isabelle interrompeu. Não até que essa situação com seu tio seja resolvida. O clima ficou sério imediatamente. Por que ele quer nos machucar? Daniel fez a pergunta que todos estavam se perguntando. Somos família dele. Grayson abaixou o garfo. Às vezes as pessoas deixam a ganância mudá-las. Seu tio Ricardo, ele fez coisas muito ruins para conseguir dinheiro e poder. Sua mãe descobriu isso anos atrás, e ele a ameaçou para mantê-la calada. Então é por isso que você não sabia da nossa existência. João olhou entre seus pais. Para nos manter seguros? Sim. A voz de Isabelle rachou. Foi a decisão mais difícil que já tomei. Mas agora estamos todos em perigo, Miguel disse, porque ele nos viu no funeral. Estamos juntos agora, Grayson disse firmemente. E eu prometo que farei o que for preciso para proteger esta família. De repente, as luzes se apagaram. A cabana mergulhou na escuridão. Mãe? A voz de Heitor tremeu levemente. Está tudo bem, Isabelle disse calmamente. A energia vai embora, às vezes. Há lanternas na gaveta. Mas Grayson já estava se movendo para a janela. À luz da lua, ele os viu. Figuras escuras se movendo pelas árvores em direção à cabana. Isabelle, ele disse baixinho, leve os meninos para cima, agora. O que há de errado? João perguntou, mas Daniel agarrou o braço dele. Tem alguém lá fora, ele sussurrou. Não tem? Isabelle já estava conduzindo-os em direção às escadas. Lembra do esconderijo que eu mostrei a vocês? Vão para lá. Não saiam até eu chamar vocês. Mas, mãe,
Miguel começou a protestar. Vão! A voz de Grayson não deixou espaço para discussão. Nós vamos atrás de vocês. Quando os meninos desapareceram no andar de cima, Grayson puxou Isabelle para perto. Tem uma saída pelos fundos daqui, não tem? Através da floresta? Ela acenou com a cabeça. Ela leva a um antigo barracão de barcos. Tem um carro lá. Sua mãe se certificou disso. Leve os meninos até lá, eu vou segurá-los. Grayson não... Ouça, ele segurou o rosto dela em suas mãos. Eu acabei de encontrar vocês, todos vocês. Eu não vou perdê-los novamente. Vá, eu vou alcançá-los. O som de vidro quebrando da cozinha os fez pular. Eu te amo, Isabelle sussurrou. Eu nunca parei. Então ela se foi, correndo escada acima para seus filhos. Grayson pegou um pesado ferro de lareira e se moveu para as sombras. Ele pode ser um empresário agora, mas ele não havia esquecido como lutar. E por sua família, ele lutaria até a morte lá fora. A voz de Ricardo carregava pela escuridão. Saia, irmão, vamos conversar sobre esses meus sobrinhos. Vidro rangia sob botas pesadas quando os homens de Ricardo entraram na cabana. Grayson permaneceu escondido nas sombras, o coração batendo forte. Lá em cima, ele podia ouvir os sons fracos de Isabelle e os meninos se movendo em direção à saída secreta. Eles só precisavam de mais alguns minutos. Brincando de esconde-esconde, Grayson. A voz de Ricardo estava mais próxima agora. Você sempre gostou de jogos, mas eu não estou mais brincando. Um feixe de lanterna cortou a escuridão. Grayson prendeu a respiração enquanto ela passava por seu esconderijo atrás da porta da sala. Sabe, Ricardo continuou, eu sempre me perguntei por que a mãe passava tanto tempo nessa espelunca de cabana. Agora eu sei, ela estava visitando seus netos secretos, os filhos do meu próprio irmão escondidos de mim. Isso doeu, Grayson. A família deveria ficar unida. Assim como você ficou com Jason Oliveira? Grayson gritou, jogando sua voz para confundi-los sobre sua localização. Essa é sua ideia de família? Jason era um problema, assim como você está se tornando um problema. A voz de Ricardo endureceu. Mas podemos resolver isso. Apenas me dê os meninos. Eles são crianças, Ricardo. Seus próprios sobrinhos. Eles são alavancagem. Seguro de que você vai manter a boca fechada sobre certas coisas que você pode ter descoberto. Ricardo estava se movendo pela cozinha agora. Me Deus. E todos viverão felizes para sempre. Grayson ouviu passos na escada dos fundos, aqueles que levavam à saída escondida. Ótimo. Isabelle e os meninos estavam quase saindo. Você sabe qual é o seu problema, Ricardo? Grayson se moveu silenciosamente em direção à frente da casa, desviando a atenção dos fundos. Você acha que tudo tem um preço, que você pode comprar ou ameaçar seu caminho para fora de qualquer coisa? Não posso? Ricardo riu. Funcionou com Isabelle, não foi? Uma pequena ameaça e ela fugiu, levando seus filhos com ela. Dinheiro e medo. É isso que faz o mundo girar, irmão. Um assoalho rangeu atrás de Grayson. Ele girou na mesma, hora em que um dos homens de Ricardo se lançou sobre ele. O ferro de lareira atingiu o ombro do homem, fazendo-o cair em uma estante. Aí está você. A lanterna de Ricardo o encontrou. Grayson não hesitou. Ele jogou o ferro na luz e correu. As balas lascaram a madeira ao seu redor enquanto ele atravessava a porta da frente até a varanda. Não o matem, gritou Ricardo. Precisamos dele vivo. O ar noturno era fresco no rosto de Grayson enquanto ele corria em direção às árvores. Ele tinha que desviá-los da casa de barcos para onde sua família se dirigia. Atrás dele, ele ouviu Ricardo amaldiçoando enquanto seus homens tropeçavam no escuro. Crescendo, Grayson sempre fora o irmão mais rápido. Naquela noite, isso poderia salvar sua vida. Ele correu mais fundo na mata, rompendo galhos, fazendo o máximo de barulho possível. Deixe-os segui-lo. Deixe-os pensar que ele estava em pânico. Raiz pegou seu pé, fazendo-o cair. Uma dor aguda percorreu seu tornozelo. Não era bom, nada bom. Não há para onde correr agora, irmão. A voz de Ricardo estava mais perto do que ele esperava. Vamos conversar sobre isso como homens de negócios. Grayson se levantou, testando o tornozelo. Aguentaria com dificuldade. Através das árvores, ele podia ver o lago brilhando ao luar.
Ok, Ricardo, ele gritou. Vamos conversar. Só você e eu. Largue suas armas, Ricardo ordenou a seus homens. Deem-nos um pouco de privacidade. Grayson ouviu os sons de passos se afastando. Mas ele sabia que não devia acreditar que Ricardo estava sozinho. Lembra quando éramos crianças? Ricardo emergiu das sombras, a arma apontada casualmente para o peito de Grayson. Como papai sempre disse que eu era o esperto, mas você era o forte? Papai estava errado sobre muitas coisas. Talvez. Ricardo deu de ombros. Mas ele estava certo sobre uma coisa. A família é tudo. É por isso que estou te dando uma chance aqui. Uma chance de fazer a coisa certa. A coisa certa? O riso de Grayson foi amargo. Como lavar dinheiro para criminosos. Como matar Jason. Como proteger seus filhos. A voz de Ricardo ficou fria. Porque se você não entrar no jogo, Grayson, eles crescerão sem um pai. Assim como nós crescemos. Um galho quebrou na escuridão. Ambos os irmãos ficaram tensos. Você não vai tocar nos meus filhos, Grayson disse calmamente. Já, toquei. Ricardo sorriu. Enquanto estávamos conversando, meus homens encontraram a casa de barcos. Você realmente pensou que o pequeno plano de fuga da mamãe ia funcionar? Eu sei de tudo, Grayson. Tudo. O medo agarrou o coração de Grayson. Não, por favor, não. Então ele ouviu o som fraco do motor de um barco, ligando no lago. Ricardo também ouviu. Sua cabeça se voltou na direção do som. Aquele momento de distração foi tudo o que Grayson precisou. Ele derrubou seu irmão, jogando ambos ao chão. A arma voou. Eles lutaram como haviam feito quando eram garotos, mas aquela não era uma luta de brincadeira. Era por sobrevivência, pela família. Ricardo era mais forte, mas Grayson tinha mais a perder. Ele conseguiu ficar por cima, prendendo o irmão. Acabou, Ricardo, ele disse ofegante. A Polícia Federal tem tudo. Mamãe guardou registros, tudo o que você fez, com quem você trabalhou. Ela sabia quem você era e nos protegeu de você. Você está mentindo, Ricardo rosnou. Verifique seu celular. Agora mesmo agentes estão invadindo seu escritório, sua casa, seu banco. O último presente da mamãe para nós foi a justiça. O som de sirenes ao longe fez o rosto de Ricardo ficar pálido. Você destruiria seu próprio irmão. Você deixou de ser meu irmão no dia em que ameaçou minha família. O punho de Grayson conectou com a mandíbula de Ricardo, nocauteando-o. Lanternas apareceram através das árvores, mas aqueles não eram os homens de Ricardo. Agentes da Polícia Federal invadiram a área, com armas apontadas. Senhor Pereira? Uma agente se aproximou dele. Sou a agente Sarah Kim. Sua mãe entrou em contato conosco meses atrás. Estamos construindo um caso contra seu irmão desde então. Minha família. Grayson lutou para ficar de pé, seu tornozelo gritando, de dor. Na casa de barcos está segura, a agente Kim o assegurou. Tínhamos uma equipe esperando lá, sua mãe pensou em tudo. O alívio deixou os joelhos de Grayson fracos. Claro que mamãe tinha planejado tudo. Ela sempre estivera 3 passos à frente de todos. Papai! O grito o fez se virar. Através de suas lágrimas, ele os viu correndo em sua direção. Seus 4 filhos, com Isabelle logo atrás. Eles se jogaram nele, quase o derrubando. 4 pares de braços o segurando firme. Ele não se importava com a dor em seu tornozelo. Tudo o que importava era que eles estavam seguros. Eles estavam juntos. Eu pensei, quando Ricardo disse, ele não conseguiu terminar. Mamãe nos levou para o barco, James explicou. Mas havia agentes da Polícia Federal esperando, Michael acrescentou animado. Eles tinham armas e tudo, disse Nathan. Estávamos com medo, admitiu Davi calmamente. Mas mamãe disse que você viria nos buscar, e você veio. Isabelle se juntou ao abraço em grupo, seus olhos brilhando com lágrimas. Sua mãe, ela disse suavemente. Ela me deixou uma carta, me dizendo para abri-la se algo acontecesse. A ela. Tinha o contato da agente Kim e instruções sobre esta noite. Ela sabia que Ricardo nos seguiria até aqui. Ela sabia de tudo, disse Grayson, observando seu irmão sendo levado algemado. Ela nos protegeu a todos até o fim. Ao redor deles, agentes da Polícia Federal estavam assegurando a cena.
A noite era um caos de luzes piscantes e chamadas de rádio. Mas no meio de tudo isso, uma família estava unida, abraçando-se, sem planejar se separar novamente. "O que acontece agora?" perguntou James, sempre o prático. Grayson olhou para Isabelle, depois para cada um de seus filhos por sua vez. "Agora", ele disse, "começamos a ser uma família de verdade, sem mais segredos, sem mais esconderijos, só nós, juntos." "Promessa?" Os olhos de Davi, tão parecidos com os seus, procuraram seu rosto. "Promessas", Grayson e Isabelle disseram juntos. Acima deles, as nuvens se abriram, revelando um céu cheio de estrelas. Em algum lugar, pensou Grayson, sua mãe estava observando, sorrindo para a família que ela tanto havia trabalhado para proteger. Finalmente juntos, finalmente seguros, finalmente completos. Na manhã seguinte à prisão de Ricardo, Grayson estava sentado na cozinha de sua mãe, cercado por sua família. Os meninos estavam devorando pratos de panquecas, enquanto Isabelle cuidava de seu tornozelo enfaixado. A Polícia Federal insistiu que eles voltassem para a casa de Margarida. Era segura e familiar para todos. "Dói muito?" E Michael perguntou, estudando a lesão do pai entre as mordidas. "Já tive piores jogando futebol", Grayson o assegurou, embora, na verdade, seu corpo inteiro estivesse dolorido da luta com Ricardo. Falando em futebol, James disse, "Ainda. Vamos conseguir jogar no jogo do campeonato na próxima semana?" Isabelle e Grayson trocaram olhares. Havia muito para resolver. Moradia, escolas, preocupações com segurança. O futebol parecia ao mesmo tempo trivial e incrivelmente importante. "Claro que vocês vão jogar", disse Isabelle finalmente. "Não estamos mais nos escondendo, certo?" Grayson acenou com a cabeça. "Certo. Mas haverá seguranças no jogo. Só para garantir." "Legal", Nathan sorriu. "Tipo seguranças?" "Não exatamente." Grayson tentou esconder seu sorriso. "Eles serão muito discretos." A campainha tocou, deixando todos tensos. Mas era apenas a agente Kim, carregando uma pilha de arquivos. "Bom dia a todos", ela disse, aceitando o café que Isabelle ofereceu. "Temos algumas coisas para discutir." Os meninos levaram seus pratos para a sala de estar, mas Grayson sabia que eles estariam ouvindo cada palavra. "Ricardo está falando", a agente Kim começou. "Ele está tentando fazer um acordo. Nomeou algumas pessoas muito poderosas envolvidas em sua operação." "Em quantos problemas ele está?" perguntou Grayson, embora já soubesse a resposta. "Ele está enfrentando 20 anos, no mínimo. Lavagem de dinheiro, conspiração, participação em assassinato no caso Jason Oliveira." Ela fez uma pausa. "Há mais algo. Encontramos evidências de que ele estava desviando dinheiro de suas empresas de construção civil, Grayson. Milhões de dólares escondidos em contas em paraísos fiscais." Grayson sentiu a mão de Isabelle deslizar para a dele sob a mesa. "As empresas", ele começou. "Estão limpas", a agente Kim o assegurou. Sua mãe se certificou disso. Ela vinha discretamente documentando tudo o que Ricardo fazia há anos. As provas que ela reuniu foram o que finalmente nos deu o suficiente para os mandados de prisão. "É por isso que ela comprou esta casa", disse Isabelle suavemente. "Porque ela nos ajudou a nos esconder. Ela estava construindo um caso o tempo todo." "Margarida Rosa Silva foi uma das pessoas mais corajosas com quem já trabalhei", disse a agente Kim. "Ela protegeu sua família enquanto se certificava de que a justiça seria feita." Da sala veio o som dos meninos discutindo sobre o controle remoto da TV, um som tão normal e cotidiano que apertou a garganta de Grayson. "O que acontece agora?" Então ele perguntou. "Agora você vive sua vida." A agente Kim sorriu. "Mas primeiro há algumas decisões a tomar. A imprensa vai cobrir toda essa história. Empresário proeminente preso, sobrinhos perdidos descobertos. Você precisará decidir o quão público você quer ser." O aperto de Isabelle em sua mão se intensificou. "Os meninos precisam de estabilidade", Grayson completou. "Eles precisam de suas vidas normais, seus amigos, sua escola. Podemos ajudar com isso", disse a agente Kim. "Detalhes de proteção, gerenciamento de mídia, o que você precisar. Mas no final das contas esta é uma decisão familiar. Família."
A palavra ainda lhe dava um arrepio. Meninos, ele gritou, venham aqui, precisamos conversar. Eles entraram parecendo nervosos. James, o preocupado. Michael tentando parecer durão. Nathan perdido em pensamentos. Davi observando tudo com aqueles olhos atentos. As coisas vão ser diferentes agora, Grayson começou. As pessoas saberão sobre nós, sobre quem vocês são, sobre o que aconteceu com seu tio. Pode ser difícil às vezes. Teremos que nos mudar? Perguntou Nathan com uma vozinha. Não, disse Isabelle firmemente. Esta é nossa casa, não estamos mais fugindo. Mas algumas coisas vão mudar, Grayson continuou. Eu gostaria de fazer parte de suas vidas, realmente fazer parte delas, não apenas visitando, mas sendo um pai de verdade. Se é isso que vocês querem. Os meninos se olharam tendo uma de suas conversas silenciosas. Você vai vir aos nossos jogos de futebol? Perguntou Michael. Todos que eu puder. E ajudar com a lição de casa, acrescentou James. Absolutamente. Podemos visitar seu escritório? Os olhos de Nathan brilharam a qualquer momento. Davi, que tinha ficado quieto, finalmente falou. Você vai ficar, mesmo quando ficar difícil? Grayson sentiu lágrimas em seus olhos. Eu nunca mais vou deixar vocês. Nenhum de vocês. Ele olhou para Isabelle enquanto dizia isso. Bom, disse Davi simplesmente. Porque nós esperamos muito tempo por um pai. A agente Kim se desculpou discretamente, deixando a família para seu momento. Há mais algo, disse Grayson assim que ela se foi. Esta casa, sua avó a deixou para todos nós. Ela queria que fosse um lar para toda a nossa família. Você quer dizer... Os olhos de Isabelle se arregalaram. Quero dizer, se vocês quiserem, poderíamos morar aqui, juntos. A casa é grande o suficiente e já é o lar dos meninos. Poderíamos ir devagar, descobrir as coisas à medida que avançamos. Sim, os meninos gritaram antes que sua mãe pudesse responder. Isabelle riu através de suas lágrimas. Acho que isso está decidido então. Vamos precisar de algumas regras, disse Grayson, tentando soar severo, mas falhando. E mudanças. O sistema de segurança precisa ser atualizado e precisamos de uma TV maior, interrompeu Michael. E uma piscina, acrescentou Nathan. E um cachorro. Os olhos de Davi brilharam. Uma coisa de cada vez, disse Isabelle, mas ela estava sorrindo. A campainha tocou novamente. Desta vez era Davi, o assistente de Grayson, parecendo aflito. Senhor, sinto muito interromper, mas a imprensa está se reunindo lá fora. Eles querem uma declaração sobre a prisão de seu irmão e... Ele olhou para os meninos, sobre seus filhos. Grayson se levantou, apoiando-se em seu tornozelo bom. Então, vamos dar uma para eles. Todos nós? Perguntou James. Todos nós, Grayson confirmou. Não mais esconderijos, lembra? Eles caminharam juntos até a porta da frente. Grayson e Isabelle, seus 4 filhos entre eles. Pela janela, eles podiam ver as câmeras e os repórteres esperando. Prontos? Grayson perguntou à sua família. 6 cabeças acenaram. Juntos, eles abriram a porta para enfrentar sua nova vida. Não como peças separadas tentando se manter seguras, mas como uma família finalmente completa. As câmeras dispararam enquanto eles saíam para a varanda, mas Grayson mal percebeu. Tudo o que ele conseguia ver era sua família, orgulhosa e unida. Seus filhos não mais escondidos. Isabelle não mais com medo. E em algum lugar, ele tinha certeza, sua mãe estava observando, sabendo que seu plano havia funcionado perfeitamente. História da família Pereira estava prestes a se tornar manchete de amanhã. Mas a verdadeira história, a que fala de amor, sacrifício e segundas chances, essa estava apenas começando. As próximas semanas foram um turbilhão de mudanças. A história dos quatriliços Pereira estava em todos os lugares. Jornais, programas de TV, redes sociais. Todos queriam saber sobre os filhos secretos do bilionário e a mãe corajosa que os havia protegido por 10 anos. Mamãe, estamos na TV de novo, Nathan gritou uma manhã, apontando para o telejornal da manhã, onde a foto de sua família estava sendo exibida. Não se esqueça de comer seu cereal, respondeu Isabelle.
tentando manter alguma normalidade em suas vidas. Grayson olhou para seu celular, onde ele estava lidando com e-mails da empresa. Mudar para a casa de Margarida com Isabelle e os meninos tinha sido a decisão mais fácil que ele já tomara, mas equilibrar sua vida profissional com sua nova vida familiar estava se mostrando desafiador. Papai, você vai vir ao nosso jogo. Hoje? Perguntou Michael. O jogo do campeonato havia sido remarcado devido a todo o caos, e hoje era o grande dia. Não perderia por nada, Grayson prometeu. Já limpei minha agenda. Os meninos compartilharam sorrisos animados. Ter seu pai em seus jogos ainda era uma novidade que não havia passado. Senhor Pereira, Davi apareceu na porta. O conselho está solicitando uma reunião de emergência sobre a reestruturação da empresa após a prisão de Ricardo. Não hoje, disse Grayson firmemente. Hoje é sobre família. O orgulho nos olhos de seus filhos fez quaisquer complicações comerciais potenciais valerem a pena. No campo de futebol, parecia que toda a cidade havia comparecido ao jogo. Seguranças vestidos como pais comuns se misturaram à multidão. Os repórteres haviam sido banidos, mas as pessoas ainda olhavam e sussurravam. Ignore-os, Isabelle disse aos meninos enquanto se preparavam. Apenas joguem seu jogo. Grayson assistiu das arquibancadas enquanto seus filhos entravam em campo. Michael no monte do arremessador, parecendo concentrado. James na primeira base, firme como sempre. Nathan no campo externo, mais alerta que o normal. Davi atrás do home plate, comandando as jogadas. Eles são realmente bons, ele disse a Isabelle, que estava sentada ao lado dele anotando a pontuação. Eles herdaram isso do pai. Ela sorriu. Então seu rosto ficou sério. A escola ligou ontem. Eles querem saber se os meninos vão continuar lá no próximo ano. O que você acha? Eles são felizes lá. Seus amigos foram surpreendentemente protetores desde que tudo saiu. Ela fez uma pausa. Mas houve alguns problemas. Pais querendo encontros especiais por causa de quem é o pai deles. Professores tratando-os de forma diferente. Poderíamos procurar escolas particulares, sugeriu Grayson. Mais segurança, mais privacidade. Não, veio uma voz atrás deles. Eles se viraram para ver James, que acabara de terminar seu turno. Nós queremos ficar na nossa escola. Você deveria estar no banco, jovem, disse Isabelle, mas ela estava sorrindo. O time precisa de intervalos para água, James deu de ombros. E nós temos conversado. Não queremos que tudo mude só porque as pessoas sabem quem é o pai. No campo, Michael eliminou outro batedor e a multidão aplaudiu. Algumas coisas precisam mudar, disse Grayson gentilmente. Por segurança. Nós sabemos, James acenou com a cabeça seriamente. Mas nem tudo. Nós gostamos de nossas vidas, pai. Nós só gostamos mais delas com você nelas. Isabelle enxugou as lágrimas dos olhos enquanto seu filho voltava para seu time. O jogo estava acirrado. No último turno, com as bases lotadas, Davi pegou uma bola alta para o último out-mar. Isabelle enxugou as lágrimas dos olhos enquanto seu filho voltava para seu time. O jogo estava acirrado. No último turno, com as bases lotadas, Davi pegou uma bola alta para o último out. Celebraram a vitória do campeonato. Grayson e Isabelle correram para o campo com os outros pais. Desta vez ninguém os encarava ou sussurrava. Eles eram apenas mais uma família celebrando o sucesso dos filhos. Vocês viram aquela pegada? Davi estava radiante. E a curva do Miguel? Nathan acrescentou. O Thiago nos salvou com aquela dupla. Eliminação, Miguel disse. Nós fizemos isso juntos, Thiago sorriu. Como um time. Como uma família, pensou Grayson. Mais tarde naquela noite, depois da pizza e do sorvete da comemoração, depois que os meninos finalmente foram para a cama, ainda usando suas medalhas de campeonato, Grayson encontrou Isabelle na cozinha. Um palpite sobre seus pensamentos? Ele perguntou, percebendo sua expressão distante. Eu estava apenas pensando na sua mãe, ela disse. Ela teria amado hoje. Ela viu muitos dos jogos deles, Grayson disse. Você me disse que ela vinha sempre que podia. Sim, mas sempre sentada bem longe, tomando cuidado para não chamar a atenção. Os olhos de Isabelle se encheram de lágrimas. Ela nunca pôde torcer abertamente pelos seus netos.
Grayson a puxou para seus braços. Ela nos deu isso, todos nós juntos. Isso é melhor do que qualquer torcida. Pai? Eles se viraram para ver Davi na porta. Não consegue dormir? Em pouco tempo, os 4 meninos estavam de volta na sala, ainda animados com a vitória. Conte-nos sobre quando você jogou futebol, Nathan pediu a Grayson. Bem, ele se acomodou no sofá, os meninos se aglomerando ao seu redor. Teve um jogo do campeonato quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Isabelle os observava da porta da cozinha, seus 4 filhos e seu pai, já tão próximos, apesar dos anos de separação. As últimas semanas não tinham sido fáceis. Ainda havia repórteres ligando, vizinhos curiosos aparecendo, complicações de negócios para resolver. O julgamento de Ricardo começaria em breve, trazendo mais publicidade e revelações dolorosas. Mas observando sua família agora, ela sabia que eles poderiam lidar com qualquer coisa juntos. O rádio de um segurança estalou lá fora, sua nova realidade. Mas dentro de casa, eles eram apenas uma família compartilhando histórias e risadas. Mãe, venha sentar com a gente, Miguel chamou. O pai está contando sobre os tempos dele no futebol. Ela se juntou a eles no sofá, encaixando-se perfeitamente no espaço que eles fizeram para ela. Eu já contei para vocês sobre a vez em que sua mãe veio a um dos meus jogos? Grayson perguntou aos meninos. Ela trouxe uma placa e tudo. Você não fez isso. Isabelle riu. Ah, eu tenho fotos, ele sorriu. Sua avó guardava tudo. Enquanto Grayson contava a história, embelezando-a para fazer os meninos rirem, Isabelle olhou em volta para sua família. 10 anos de segredos e medo tinham levado a este momento. Todos eles juntos, felizes, seguros. As manchetes finalmente desapareceriam. Os curiosos encontrariam novas coisas para fofocar. Mas esses momentos simples de alegria familiar, isso duraria para sempre. Do lado de fora, um carro passou lentamente pela casa, seus faróis varrendo as janelas. A equipe de segurança rastreou seu movimento, mas dentro de casa, a família Silva nem percebeu. Eles estavam muito ocupados sendo exatamente o que Margarida sempre quis que eles fossem. Uma família de verdade, compartilhando amor, risos e um futuro cheio de possibilidades. A manhã do julgamento de Ricardo amanheceu fria e cinzenta. Grayson parou na frente do espelho, ajustando sua gravata, tentando acalmar seus nervos. Hoje ele teria que enfrentar seu irmão no tribunal e testemunhar sobre tudo: as ameaças, a lavagem de dinheiro, a morte de Jason Oliveira. Precisa de ajuda com isso? Isabelle apareceu na porta, já vestida com um simples tailleur azul. Como? Antigamente, ele sorriu, lembrando como ela costumava arrumar sua gravata todas as manhãs quando trabalhavam juntos. Pai! Eles se viraram para ver os 4 meninos na porta, vestidos com suas roupas de domingo. Nós queremos ir também. Absolutamente não, Isabelle disse imediatamente. Mas precisamos estar lá, Tiago argumentou. Pelo pai e pela avó, Davi acrescentou em voz baixa. Grayson e Isabelle trocaram um olhar. Eles tinham debatido isso por dias. Se protegeriam os meninos do julgamento ou deixariam que eles fizessem parte deste capítulo final. A imprensa estará lá, Grayson avisou. Não estamos mais com medo de repórteres, Miguel disse firmemente. E o tio Ricardo precisa nos ver, Nathan acrescentou, para ver o que ele quase destruiu. Às vezes, seus filhos pareciam muito mais velhos do que seus 10 anos. Tudo bem, Isabelle finalmente concordou. Mas vocês ficam com a agente Kim o tempo todo, e se ficar muito intenso... Nós sabemos, mãe. Nós vamos embora. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres e câmeras. A família Silva subiu junta, com a cabeça erguida. Os meninos flanqueavam os pais, rostos idênticos, sérios e determinados. Dentro, a agente Kim os encontrou em uma sala privada. Ricardo quer falar com você, ela disse a Grayson, antes do julgamento começar. Não, Isabelle disse imediatamente. Mas Grayson já estava acenando com a cabeça. Eu preciso fazer isso. A sala de espera era pequena e vazia. Ricardo estava sentado em uma mesa, vestindo um macacão laranja em vez de seus habituais ternos de grife. Ele parecia mais velho, derrotado. Olá, irmão.
Ele disse em voz baixa. Ricardo. Grayson permaneceu de pé. Eu os vi, sabe, seus meninos. Eles parecem exatamente como você nessa idade. Não fale sobre meus filhos. Eles são meus sobrinhos, Grayson. Minha família também. Você perdeu o direito de chamá-los de família quando ameaçou sua mãe, quando tentou usá-los como alavanca. A fachada de Ricardo rachou levemente. Eu nunca quis. As coisas simplesmente saíram do controle. O dinheiro, o poder, era como uma droga. Guarde isso para o juiz. Grayson se virou para ir embora. A mãe sabia. Ricardo o chamou. Por anos, ela sabia o que eu estava fazendo. Por que ela não me parou mais cedo? Grayson se virou. Porque ela estava tentando te salvar, Ricardo. Ela reuniu provas esperando que nunca precisasse usá-las. Esperando que você mudasse. Mas quando você ameaçou seus netos, ela os escolheu em vez de mim. A risada amarga de Ricardo se transformou em um soluço. Seu próprio filho. Não. Você escolheu o dinheiro em vez da família. Ela apenas garantiu que você não pudesse machucar mais ninguém. De volta à sala do tribunal, Grayson tomou seu lugar no banco das testemunhas. Enquanto ele testemunhava sobre os crimes de Ricardo, ele manteve seus olhos em sua família. Isabelle segurando as mãos de seus filhos. Os meninos observando tudo com compreensão solene. Quando ele descreveu a descoberta das provas de Jason Oliveira, sua voz tremeu. Quando ele falou sobre Isabelle ter que fugir com seus filhos ainda não nascidos, ele viu lágrimas nos olhos do júri. Os advogados de Ricardo tentaram pintá-lo como um tio amoroso, uma vítima das circunstâncias. Mas as evidências eram esmagadoras. Os registros meticulosos de Margarida Silva, os arquivos ocultos de Jason Oliveira, as contas em paraísos fiscais. Durante um intervalo, Davi se afastou da agente Kim e encontrou seu pai no corredor. Você está bem, pai? Grayson abraçou seu filho. Estou bem, é só difícil ver no que seu tio se tornou. A mãe diz que às vezes as pessoas perdem o caminho. Sua mãe é muito sábia. Mas você encontrou seu caminho para nós, Davi, disse simplesmente. O júri levou apenas 2 horas para chegar a um veredito. Culpado em todas as acusações. Quando Ricardo foi levado embora, ele olhou para seus sobrinhos uma última vez. Sinto muito, ele disse suavemente. Eu gostaria de ter sido um tio melhor. 20 anos, a agente Kim disse a eles mais tarde. Sem possibilidade de liberdade condicional por pelo menos 15. Do lado de fora do tribunal, os repórteres gritavam perguntas. Mas desta vez Grayson se aproximou dos microfones. Hoje a justiça foi feita, ele disse, sua família ao seu lado. Não apenas para nossa família, mas para todos que Ricardo Silva machucou. Minha mãe passou anos reunindo provas, protegendo pessoas inocentes, enquanto tentava salvar a alma de seu filho. Ela não conseguiu salvá-lo, mas salvou algo mais precioso, a próxima geração de nossa família. Ele colocou os braços em volta de seus filhos. Esses meninos são seu legado. Não o dinheiro, não as empresas, mas o amor e a coragem que ela mostrou ao protegê-los. Esse é o verdadeiro legado Silva. Mais tarde, naquela noite de volta para casa, a família estava sentada na sala de estar. Os meninos estavam incomumente quietos, processando tudo o que tinham visto. O que acontece com a empresa agora? Tiago perguntou. Bem, Grayson sorriu. Eu estava pensando que é hora de algumas mudanças. Talvez um novo nome. Silva em Filhos. Os olhos dos meninos se iluminaram. Sério? Miguel perguntou. Sério. Vocês são meu futuro. Todos vocês. Isso significa que temos que usar ternos para ir à escola? Nathan gemeu. Todos riram, a tensão do dia finalmente se rompendo. Nenhum terno necessário, Isabelle os assegurou. Apenas sejam quem vocês são. Quem nós somos são Silvas. Davi disse orgulhosamente. Sim. Grayson puxou Isabelle para perto. Nós somos Silvas, do tipo que Margarida sempre quis que fôssemos. Do lado de fora, as últimas vans de notícias finalmente estavam partindo. O julgamento havia terminado, os crimes de Ricardo expostos. Mas dentro de casa, uma família que havia sido construída em segredos e medo estava construindo algo novo. Um futuro baseado em amor,
verdade e a força que vem de enfrentar os desafios da vida juntos. Enquanto os meninos discutiam sobre qual filme assistir, Grayson e Isabelle trocaram um olhar. Isso era o que Margarida havia protegido. Isso era o que tornou todos os anos de separação valer a pena. Isso era família. Um ano havia se passado desde o julgamento de Ricardo. Os jardins da propriedade Silva estavam novamente cheios de flores brancas, mas desta vez a ocasião era alegre. Isabelle estava na frente de um espelho, ajustando seu simples vestido branco, enquanto seus filhos, todos vestindo ternos combinando, observavam com olhos brilhantes. "Você está linda, mãe", Tiago disse, sempre o primeiro a perceber quando ela estava nervosa. "Como uma princesa", Nathan acrescentou, ganhando sorrisos de seus irmãos. Aos 11 anos, eles estavam tentando ser muito descolados para contos de fadas, mas algumas coisas nunca mudavam. "Os convidados estão chegando", Miguel relatou da janela, "e o pai está andando de um lado para o outro no jardim", Davi acrescentou com um sorriso. Isabelle respirou fundo. Depois de tudo o que eles tinham passado, depois de todos os anos separados, ela e Grayson finalmente estavam se casando. Desta vez não haveria interrupções, nem segredos, nem medo, apenas amor e família. "Meninos", ela se virou para seus filhos, "eu preciso dizer algo a vocês." Eles se reuniram em torno dela, esses 4 pedaços de seu coração que tinham crescido tanto no ano passado. "Vocês sabem que seu pai e eu os amamos mais do que tudo", ela começou. "Nós sabemos, mãe", eles disseram em uníssono, fazendo-a rir. "Bem, em breve vocês terão mais uma pessoa para amar." Ela colocou uma mão em sua barriga. "Vocês vão ter uma irmãzinha." A sala explodiu em gritos e perguntas animados. O pai, "Sabe quando ela vai chegar? Podemos ensiná-la futebol? Um de cada vez." Isabelle riu. "Sim, seu pai sabe. Eu contei a ele ontem à noite. Ela estará aqui em cerca de 6 meses. E sim, Miguel, você pode ensiná-la futebol, embora talvez espere até que ela possa andar." Uma batida na porta revelou a agente Kim. Sarah agora, depois de tudo o que eles tinham passado juntos. Ela havia trocado seu terno do FBI por um vestido de dama de honra. "É hora", ela sorriu. "E Grayson está prestes a fazer um buraco na grama, com suas caminhadas." A cerimônia foi tudo o que Margarida teria amado. Simples, elegante, focada na família. Os meninos levaram sua mãe ao altar juntos, depois tomaram seus lugares como padrinhos de seu pai. Os olhos de Grayson se encheram de lágrimas quando ele viu Isabelle. Ela nunca tinha parecido tão bonita, brilhando de felicidade e sua alegria secreta. O ministro falou sobre amor e segundas chances, sobre famílias que se fortalecem através da adversidade. Mas o momento mais comovente veio durante os votos. "Mãe, pai, esperem", Tiago falou. Seus irmãos estavam com ele. "Nós também escrevemos algo." Dos bolsos de seus casacos, cada um tirou papéis cuidadosamente dobrados. "Querida mãe e pai." Eles leram juntos, revezando-se com as palavras que haviam escrito. "Obrigado por nos amar o suficiente para nos manter seguros. Obrigado por se encontrarem novamente. Obrigado por nos mostrar como é a verdadeira coragem. Obrigado por serem nossos pais, juntos e separados." Não havia um olho seco no jardim. Mais tarde, durante a recepção, Grayson puxou sua família de lado. Eles caminharam juntos até o roseiral favorito de Margarida, onde um novo banco havia sido instalado. "Sua avó deveria estar aqui hoje", ele disse, passando a mão pela placa de bronze do banco. "Margarida Silva, que amou o suficiente para nos salvar a todos." "Ela está aqui", Davi disse suavemente. "Ela sempre está conosco." Isabelle tocou sua barriga suavemente. "Ela estará com essa pequena também." "Uma menina?" Sarah, que os havia seguido, perguntou surpresa. "Margarida Rosa Silva", Grayson anunciou orgulhosamente. "Se isso estiver ok, com os irmãos dela?" Os meninos trocaram olhares. "Ela precisará de muita proteção", Tiago disse seriamente. "E alguém para ensiná-la esportes", Miguel acrescentou. "E arte", Nathan interveio. "E como ser corajosa", Davi concluiu. "Como a avó, era." De volta à recepção, os meninos insistiram em fazer um brinde. Eles ficaram juntos, esses 4 jovens que tinham passado por tanto.
Para nossa família, eles disseram. Não apenas mãe e pai, mas todos que nos ajudaram a chegar aqui. Para a avó Margarida, que nos amou antes que alguém soubesse que existíamos. Para Sarah, que nos ajudou a ficar seguros. Para todos vocês que nos apoiaram no ano passado. Para nossa irmãzinha, Davi acrescentou com um sorriso, causando murmúrios animados entre os convidados, que crescerá em uma família construída no amor, não no medo. Para Margarida Rosa, Grayson ergueu sua taça. E para segundas, chances. Naquela noite, depois que os convidados foram embora e os meninos estavam dormindo lá em cima, Grayson e Isabelle dançaram sozinhos no jardim. Feliz? Ele perguntou para sua esposa. Mais do que eu jamais sonhei ser possível. Ela encostou a cabeça em seu ombro. Sua mãe teria amado hoje. Ela planejou isso, sabe? Ele sorriu para o olhar questionador de Isabelle. Eu encontrei seu diário. Ela tinha anotações sobre os detalhes do casamento, ideias para quando finalmente encontrássemos nosso caminho de volta um para o outro. Ela nunca perdeu a fé em nós. Ela nos deu tudo. Isabelle tocou sua barriga. E ela ainda está dando. Acima deles, estrelas enchiam o céu de verão. As mesmas estrelas que tinham vigiado seus filhos todos aqueles anos escondidos. As mesmas estrelas que tinham visto Margarida trabalhando incansavelmente para proteger sua família. As mesmas estrelas que agora vigiariam a pequena Margarida Rosa. O que você está pensando? Isabelle perguntou, vendo o olhar distante de Grayson, sobre família. Sobre como às vezes os laços mais fortes são forjados pelos momentos mais difíceis. Ele a puxou para mais perto. Sobre o quão sortudo eu sou por ter essa segunda chance com você, com nossos meninos, com nossa filha a caminho. De cima veio o som de risos abafados. Os meninos, sem dúvida, ainda muito animados, para dormir. Deveríamos verificar eles? Isabelle perguntou. Deixe-o ser, Grayson sorriu. Eles estão celebrando sua família. Todos nós juntos como sempre deveria ter sido. Como que para concordar, uma brisa quente sussurrou pelas rosas de Margarida, carregando seu doce aroma pelo jardim. Em algum lugar ambos sabiam. Ela estava observando, sorrindo, seu maior desejo realizado. Sua família completa, feliz e segura finalmente. O legado Silva viveria, não em impérios de negócios ou dinastias bancárias, mas no amor de 4. Meninos que cresceram protegidos pela coragem de sua mãe e pela sabedoria de sua avó. Na filha que conheceria apenas amor e segurança. Na família que provou que, às vezes, o caminho mais longo leva exatamente para onde você deve estar. E enquanto Grayson e Isabelle compartilhavam uma última dança sob as estrelas, eles sabiam que isso não era realmente um fim. Era apenas o começo de sua maior aventura, ser a família que eles sempre deveriam ter sido.